aqui, disse Armstrong. Gostaria de saber qual foi o veneno. E voltando-se para os outros, completemos a busca. Tenho certeza de que não vamos encontrar coisa alguma. Blor lutava com os ferrolhos de um alçapão baixo. Esse camarada caminha muito silenciosamente, disse ele. Há poucos minutos, nós o vimos no jardim. Ninguém sentiu quando ele subia. Suponho que tenha sido por isso que pensamos tratar-se de um estranho a andar por este quarto, disse Lombard. Blor desapareceu numa escuridão cavernosa. Lombard tirou uma lanterna do bolso e seguiu-o. 5 minutos mais tarde, os 3 homens juntaram-se num patamar superior, a entreolhar-se. Estavam sujos e cheios de teias de aranha, bastante carrancudos os 3. Não havia ninguém na ilha, a não ser eles, os 8 que restavam. Capítulo 9, parte 1. Vagarosamente, Lombard falou. De modo que estávamos enganados. Enganados em toda a linha. Construímos um pesadelo de superstição e fantasia, só porque houve uma coincidência de 2 mortes. Armstrong disse com ar grave. No entanto, como sabem, o argumento continuou de pé. Que diabo, eu sou médico, sei alguma coisa a respeito de suicidas. Anthony Marston não era um homem desse tipo. Lombard perguntou, em tom de dúvida. Não podia ter sido um acidente, suponho. Blor bufou, incrédulo. Raio de acidente esquisito. Houve uma pausa. Quanto à mulher, começou Blor, interrompendo-se logo a seguir. A senhora Rogers? Sim. No seu caso, é possível que se tratasse de um acidente, não? Um acidente? De que maneira? Fez Lombard. Blor pareceu ligeiramente embaraçado. Seu rosto, cor de tijolo, ficou um pouco mais escuro. Foi quase com brusquidão que disse. Enfim, doutor, o senhor deu uma droga para ela tomar, não deu? Armstrong olhou surpreendido para ele. Droga? Que droga? Não disse ontem de noite que ia dar-lhe alguma coisa para fazê-la dormir? Ah, isso, pois claro, um sedativo inofensivo. Qual, precisamente? Dei-lhe uma dose fraca de trional, um preparado inteiramente inócuo. Escute, disse Blor, fazendo-se ainda mais vermelho. Para não estar com rodeios, o senhor não lhe teria dado uma dose excessiva, por acaso? O Dr. Armstrong replicou irado. Não sei o que você quer dizer. É possível que tenha cometido um engano, não é? Volveu Blor. Essas coisas acontecem de vez em quando. Não fiz semelhante coisa. A sugestão é ridícula, disse o médico asperamente. Fez uma pausa, depois acrescentou, num tom frio e cortante. Ou está insinuando, por acaso, que eu lhe dei uma dose excessiva de propósito? Lombard apressou-se a intervir. Escutem, vocês 2. É preciso conservar a calma. Não vamos começar a fazer acusações à torta e à direito. Blor retrucou de mau humor. Apenas sugeri que o doutor podia ter cometido um engano. O Dr. Armstrong fez um esforço sobre si mesmo e, mostrando os dentes, num sorriso um tanto sem graça, disse, os médicos não podem dar-se ao luxo de cometer enganos dessa espécie, meu amigo. Blor observou deliberadamente. Não seria o primeiro a acreditar no que disse aquele disco. Armstrong empalideceu. Philip Lombard virou-se furioso para Blor. Que é que se lucra em dizer coisas ofensivas? Nós todos estamos no mesmo barco. Temos de remar juntos. E que me diz daquele seu falso testemunho, então? Blor deu um passo à frente, cerrando os punhos, e disse numa voz pastosa. Falso testemunho, uma ova. Isso é uma mentira infame. Vá! Tente fazer-me calar a boca, Sr. Lombard. Há algumas coisas que eu desejo saber. E uma delas diz respeito ao senhor. A mim? Fez Lombard, erguendo as sobrancelhas. Sim, desejo saber por que foi que trouxe um revólver consigo, quando vinha fazer uma agradável visita social. Deseja saber, é? Disse Lombard. Desejo sim, Sr. Lombard. Este observou inesperadamente. Sabe, Blor, você não é a besta que parece ser. Talvez, mas e o negócio do revólver? Lombard sorriu. Vim armado porque me levaram a crer que esta ilha era um lugar perigoso. O senhor não nos disse isso ontem à noite, retrucou Blor, sempre desconfiado.
O outro confirmou com a cabeça. Estava disfarçando? Insistiu Blor. De certa maneira, sim. Bem, então explique-se agora. Lentamente, Lombard fez-lhe a vontade. Deixei que todos pensassem que eu tinha vindo para cá nas mesmas condições que a maioria dos outros. Não era bem verdade. O fato é que fui procurado por um judeuzinho, Morris, é como ele se chama. Ofereceu-me 100 guinéus para vir aqui e ficar atento ao que se passasse. Disse que me havia escolhido porque eu tinha fama de ser um homem de préstimo numa situação perigosa. E depois? Instou Blor com impaciência. Lombard arreganhou os dentes. É só. Mas com certeza ele lhe disse mais do que isso, interveio o Dr. Armstrong. Ah, não, disse não. Fechou-se como uma ostra. Era pegar ou largar. Estas foram as suas palavras, e eu, como estava mal de dinheiro, aceitei. Blor ainda não parecia convencido. Por que não nos contou isso ontem à noite? Indagou. Mas, meu caro, Lombard encolheu eloquentemente os ombros. Como podia eu saber se ontem à noite não se tratava, precisamente, da eventualidade para a qual fui chamado? Fiquei na moita e inventei uma história que não me comprometesse. O Dr. Armstrong fez uma pergunta arguta. Mas agora, pensa de modo diverso? O rosto de Lombard mudou de expressão. Fez-se maduro e sombrio. Sim, disse ele. Acredito agora que estou no mesmo barco com os senhores todos. Aqueles 100 guinéus foram apenas a isca que o Sr. Owen usou para me fazer entrar na ratoeira com os outros. Porque estamos numa ratoeira, isso juro. A morte da Sra. Rogers, a de Tony Marston, os negrinhos que desapareceram da mesa de jantar. Assim, em tudo isso, vê-se claramente a mão do Sr. Owen. Mas onde diabo está o próprio Sr. Owen? Lá embaixo, uma pancada solene no gongo chamou para o almoço. Capítulo 9, parte 2. Rogers achava-se à porta da sala de jantar. Quando os 3 homens desceram a escada, ele deu 1 ou 2 passos à frente e disse numa voz baixa e ansiosa: Espero que o almoço esteja satisfatório. Há língua fria, presunto e algumas batatas que cozinhei. Também há queijo, biscoitos e compotas enlatadas. Isso soa bem, disse Lombard. Temos mantimentos para algum tempo, então. Há bastante comida, senhor. Em latas. A despensa está bem provida. Uma necessidade, devo dizê-lo, numa ilha onde se pode ficar isolado da terra firme durante um período considerável. Lombard aprovou com a cabeça. Enquanto seguia os 3 homens para a sala de jantar, Rogers murmurou. Preocupa-me o fato de Fred Narracott não ter aparecido hoje. Pode-se dizer que é uma circunstância singularmente infortunada. Sim, ouviu Lombard. Singularmente infortunada. Exprime muito bem a coisa. Miss Brent entrou na sala. Acabava de derrubar um novelo de lã e estava enrolando cuidadosamente a ponta solta. Ao sentar-se à mesa, observou. O tempo está mudando. O vento ficou bastante forte e há carneiros no mar. O juiz Wargrave entrou a passos lentos e medidos, dardejando olhares rápidos de sob as bastas sobrancelhas para os outros ocupantes da sala, comentou. Os senhores estiveram muito ativos esta manhã. Havia um leve prazer malicioso na sua voz. Vera entrou apressada, um pouco ofegante. Desculpe-me se os fiz esperar, disse vivamente. Estou atrasada? Você não é a última, respondeu Emily Brent. O general ainda não chegou. Sentaram-se à mesa. Rogers falou a Miss Brent. Vai começar, minha senhora, ou prefere esperar? O general MacArthur está sentado lá embaixo, à beira do mar, disse Vera. Não creio que ele tenha ouvido o gongo. Vera hesitou. Parece-me que está um pouco aéreo hoje. Rogers ofereceu-se em seguida. Vou descer para avisá-lo de que o almoço está pronto. Armstrong pôs-se em pé de um salto. Irei eu. Podem começar. O médico deixou a sala. Às suas costas, ouviu a voz de Rogers. Aceita língua fria ou presunto frio, minha senhora? Capítulo 9, parte 3. As 5 pessoas sentadas em torno da mesa pareciam achar a palestra difícil. Lá fora, súbitas rajadas de vento sopravam intermitentemente. Vera disse, um pouco arrepiada, aí vem uma tormenta. Blor contribuiu para a conversa, dizendo em tom ameno. Ontem, no trem de Plymouth,
vinha um velho a insistir que ia haver tormenta. É extraordinário como esses velhos lobos do mar conhecem o tempo. Rogers dava a volta à mesa, recolhendo os pratos vazios. De repente, estacou, com os pratos ainda nas mãos, e disse numa estranha voz amedrontada: "Vem alguém a correr!" Com efeito, todos podiam ouvir passos precipitados no terraço. No mesmo instante, todos adivinharam, sem que ninguém lhes tivesse dito. Como de concerto, todos se puseram em pé e ficaram olhando para a porta. O Dr. Armstrong apareceu, resfolegando forte. "O General MacArthur!" começou ele. "Morto!" Foi Vera quem explosivamente pronunciou a palavra. "Sim, está morto", disse o médico. Houve um silêncio, um longo silêncio. 7 pessoas entreolhavam-se, sem poderem encontrar palavras que dizer. Capítulo 9, parte 4. A tormenta estalou no momento exato em que o corpo do ancião passava pela porta. Os que não ajudavam a carregá-lo assistiam à cena, no hall. Ouviu-se um sibilar repentino, e logo depois o bramido da chuva que desabava. Enquanto Blore e Armstrong subiam a escada com o seu fardo, Vera Clayton virou-se de repente e entrou na sala de jantar deserta. Estava como a haviam deixado, as sobremesas no aparador, intactas e prontas para serem servidas. Vera caminhou para a mesa. Ali continuava, 1 ou 2 minutos mais tarde, quando Rogers entrou silenciosamente na sala. O mordomo sobressaltou-se ao ver a moça. Depois, seus olhos fizeram uma pergunta. "Ah, senhorita, eu só vim para..." Numa voz aguda e áspera, que a ela própria surpreendeu, Vera disse: "Você tem toda a razão, Rogers. Olhe e veja. Só estão 7. Capítulo 9, parte 5. O General MacArthur fora depositado na sua cama. Depois de fazer um derradeiro exame, Armstrong deixou o quarto e desceu a escada. Encontrou os outros reunidos na sala de estar. Miss Brent fazia tricô. Vera Clayton estava junto da porta envidraçada, olhando a chuva que fustigava os vidros. Blore conservava-se teso na sua cadeira, com as mãos pousadas nos joelhos. Lombard caminhava irrequieto de um lado para o outro. E no fundo da peça, o juiz Wargrave estava sentado numa bergère, com os olhos semicerrados. Quando o doutor entrou, o juiz abriu os olhos e disse numa voz clara e penetrante: "Então, doutor?" Armstrong estava muito pálido. "Nada de colapso cardíaco ou coisa parecida", disse ele. "MacArthur foi golpeado na nuca, com uma soqueira ou outra arma desse gênero." Um pequeno murmúrio deu volta à sala, mas a voz clara do juiz impôs-se mais uma vez. "Achou a arma que foi usada?" "Não." "Contudo, está seguro do que afirma?" "Seguríssimo." O juiz Wargrave falou em tom tranquilo. "Agora sabemos exatamente onde estamos." Já não havia dúvida sobre quem tomara conta da situação. Durante a manhã, Wargrave ficara encolhido na sua cadeira, no terraço, abstendo-se de toda atividade exterior. Agora, assumia o comando, com a facilidade nascida de um longo hábito de autoridade. Passara a presidir, francamente, os trabalhos do tribunal. O magistrado compôs o peito e tornou a assumir a palavra. "Esta manhã, cavalheiros, enquanto ficava sentado no terraço, estive observando as suas atividades. Pouca dúvida podia haver quanto ao propósito que os animava. Revistaram a ilha em busca de um assassino desconhecido?" "Exatamente, senhor", disse Philip Lombard. O juiz continuou: "Os senhores chegaram, sem dúvida, à mesma conclusão que eu, isto é, que as mortes de Anthony Marston e da senhora Rogers não foram acidentais, nem foram suicídios. Sem dúvida, também chegaram a uma conclusão positiva quanto ao propósito do Sr. Owen em nos atrair a esta ilha." Blore exclamou em voz rouca: "É um louco, um tarado!" O juiz tossiu. "Isso é quase certo, mas pouco afeta o caso. Nossa maior preocupação é esta: salvar nossas vidas." Armstrong atalhou em voz trêmula: "Não há ninguém nesta ilha, afirmo-lhe. Ninguém." Wargrave afagou o queixo e respondeu com brandura: "No sentido que tem em mente, não. Cheguei a essa conclusão hoje de manhã. Poderia ter dito aos senhores que sua busca seria infrutífera. Não obstante,
inclino-me pela opinião de que o Sr. Owen, para o nome que ele próprio adotou, está efetivamente na ilha. Muito efetivamente. Dado o plano em apreço, e que não é nem mais nem menos do que a execução da justiça sobre determinados indivíduos por crimes que estão fora da alçada da lei. Só havia um meio de pôr esse plano em prática. O Sr. Owen só podia vir à ilha de um modo. A coisa está perfeitamente clara. O Sr. Owen é um de nós. Capítulo 9, parte 6. Ah, não, 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 não! Foi quase um lamento que irrompeu dos lábios de Vera. O juiz voltou para ela o seu olhar penetrante. Minha cara jovem, disse ele, este não é o momento para recusar-se a enfrentar os fatos. Todos nós corremos grave perigo. Um de nós é U.N. Owen, mas não sabemos qual. Das 10 pessoas que vieram para esta ilha, 3 estão definitivamente fora de qualquer suspeita. Anthony Marston, a Sra. Rogers e o General MacArthur. Restam 7. Dessas 7, um é, se assim me posso expressar, um negrinho fictício. O magistrado fez uma pausa e olhou em torno de si. Concordam todos comigo? Isso é fantástico, disse Armstrong, mas suponho que o senhor tenha razão. Sem a menor dúvida, apoiou Blore. E se me perguntarem, desconfio muito... O juiz deteve-o, um gesto rápido, e disse tranquilamente. Daqui a pouco chegaremos lá. De momento, tudo o que desejo estabelecer é que estamos de acordo quanto aos fatos. Emily Brent, sempre ocupada com seu tricô, interpôs. Seu argumento parece lógico. Concordo em que um de nós está possuído por um demônio. Não posso acreditar, não posso, murmurou Vera. Lombard, perguntou o juiz. Concordo em toda a linha, senhor. Wargrave sacudiu a cabeça com um ar satisfeito. Agora examinemos os indícios. Para começar, existe alguma razão para que suspeitemos de alguma pessoa em particular? O Sr. Blore tem, segundo creio, algo para dizer. Blore respirava ruidosamente. Lombard tem um revólver, disse o ex-inspetor. Ele próprio admite que não falou a verdade ontem de noite. Philip Lombard sorriu desdenhosamente. Acho que convém explicar de novo. E assim o fez, contando de maneira breve e sucinta a sua história. Como prova isso? Perguntou Blore asperamente. Não há nada para corroborar o que o senhor afirma. O juiz tossiu. Infelizmente, estamos todos na mesma situação. Só temos nossa palavra em garantia do que afirmamos. E inclinando o corpo para a frente, continuou. Nenhum dos senhores percebeu ainda o quanto esta situação é estranha. Na minha opinião, só há uma linha a seguir. Com base nos fatos de que temos conhecimento, é possível eliminar absolutamente algum de nós do rol dos suspeitos? Eu, acudiu vivamente Armstrong, sou um profissional bem conhecido. A simples ideia de que possa ser suspeito de... Novamente, um gesto do juiz deteve-o aparteante, sem deixá-lo terminar a frase. Wargrave prosseguiu na sua voz clara e fina. Eu também sou uma pessoa bem conhecida, mas isso, meu caro senhor, prova menos do que nada. Médicos já têm endoidecido, e juízes da mesma forma, bem assim como policiais, acrescentou o velho, olhando para Blore. Pelo menos, disse Lombard, suponho que o senhor não incluirá as mulheres. O juiz alçou as sobrancelhas e respondeu naquele famoso tom ácido, tão bem conhecido pelos advogados. Pretende afirmar que as mulheres não estão sujeitas à mania homicida? Claro que não, ouviu Lombard irritado. Mas assim mesmo, dificilmente se pode acreditar que... Interrompeu-se. Ainda com a mesma vozinha azeda, o juiz Wargrave voltou-se para Armstrong. Posso ter como certo, Dr. Armstrong, que uma mulher seria fisicamente capaz de desferir o golpe que matou o pobre MacArthur? O médico respondeu em tom calmo. Perfeitamente capaz, contanto que dispusesse de uma arma apropriada, como seja um cacetete de borracha ou coisa semelhante. Isso não exigiria um grande emprego de força? Em absoluto. O juiz Wargrave meneou o pescoço de tartaruga e disse: as outras 2 mortes resultaram da administração de drogas. Isso ninguém negará. É facilmente praticado pela pessoa mais débil deste mundo. Vera gritou, furiosa. Acho que o senhor está maluco. Os olhos do velho magistrado voltaram-se lentamente
e pousaram-se sobre a moça. Era o olhar desapaixonado de um homem muito habituado a pesar a humanidade numa balança. Vera pensou consigo. Está me examinando como um espécime. E a ideia foi para ela uma verdadeira surpresa. Não gosta muito de mim. O juiz falava então comedido. Minha cara jovem, procure conter suas emoções. Não estou acusando. E a seguir, curvando-se para Miss Brent. Espero, Miss Brent, que não se sinta ofendida pela minha insistência em dizer que todos nós somos igualmente suspeitos. Emily Brent continuava a tricotar. Foi numa voz fria que respondeu, sem levantar os olhos do seu trabalho. A ideia de que eu seja acusada de tirar a vida de um semelhante, para não dizer as vidas de 3 semelhantes, é de certo inteiramente absurda para quem conhece um pouco do meu caráter. Mas reconheço que todos aqui somos estranhos uns para os outros e que, em tais circunstâncias, ninguém pode ser eximido sem uma prova cabal. Há, como já disse, um demônio entre nós. Então estamos concordes, disse o juiz. Não pode haver isenção alguma baseada apenas em caráter ou posição. E quanto a Rogers? Perguntou Lombard. O juiz olhou para ele sem pestanejar. Que há com Rogers? Bem, para mim ele parece estar fora de suspeita. Sim? Em virtude de quê? Bem, primeiro, porque não tem cabeça para isso, respondeu Lombard. E segundo, porque sua mulher foi uma das vítimas. Mais uma vez se alçaram as espessas sobrancelhas do juiz Wargrave, que disse: Em meus tempos de magistratura, moço, julguei vários homens acusados de terem assassinado as esposas. E o que mais é, sua culpa foi provada. Ah, concordo. O uxoricídio é perfeitamente possível. Quase natural, pode-se dizer. Mas não essa espécie de uxoricídio. Posso acreditar que Rogers tenha morto a mulher porque temesse ser denunciado por ela, ou porque a detestasse, ou porque tivesse em vista algum material mais atraente e menos permanente. Mas não posso imaginá-lo como o lunático Sr. Owen, a distribuir uma justiça paranoica e a começar pela própria esposa, punindo-a por um crime que ambos cometeram. O senhor está tomando testemunho auricular por prova, contrapôs o juiz Wargrave. Não sabemos se Rogers e a esposa realmente conspiraram para matar a sua patroa. Isso pode ter sido uma acusação falsa, a fim de que Rogers parecesse encontrar-se na mesma posição que nós outros. O terror da senhora Rogers podia dever-se ao fato de perceber que o marido estava mentalmente transtornado. Bem, seja como quer, concluiu Lombard, Owen é um de nós. Não se admite exceções. Todos estamos qualificados. O juiz voltou à carga. Meu ponto de vista é que não pode haver exceções baseadas em caráter, posição ou probabilidade. O que devemos examinar agora é a possibilidade de eliminar uma ou mais pessoas, em vista dos fatos. Em termos mais precisos, há entre nós uma ou mais pessoas que positivamente não pudessem ter administrado o cianeto a Anthony Marston, nem uma dose excessiva de soporífero à Sra. Rogers, nem tampouco tivessem tido ensejo de vibrar o golpe que matou o General MacArthur. A fisionomia, um tanto espessa de Bloor, iluminou-se. Isso sim é que é falar, senhor, disse ele, inclinando o corpo para a frente. Agora estamos no caminho certo. Vamos examinar isto melhor. No que toca ao jovem Marston, acho que não se pode concluir nada. Já sugeriram que alguém, pelo lado de fora, podia ter deitado alguma coisa no copo do rapaz, antes que ele tornasse a enchê-lo pela última vez. Uma pessoa dentro da sala podia ter feito isso, com mais facilidade ainda. Não me lembro se Rogers estava aqui, mas todos os outros tiveram essa oportunidade. Bloor fez uma pausa e continuou. Agora vejamos a mulher. No seu caso, os que estão mais em evidência são o marido e o doutor. Qualquer dos dois poderia ter feito a coisa facilmente, como piscar os... Armstrong pôs-se impulsivamente em pé, a tremer. Protesto! Isso é o maior dos despropósitos. Juro que a dose que dei à mulher era perfeitamente... Dr. Armstrong! A vozinha azeda do juiz era compulsória. O médico deteve-se de chofre, no meio da frase. A vozinha fria prosseguiu. Sua indignação é muito natural. Contudo, deve admitir que é preciso fazer frente aos fatos. Tanto o senhor como Rogers podiam ter administrado a dose fatal com a maior facilidade.
Consideremos agora a situação das outras pessoas presentes. Que ensejo tivemos eu, o inspetor Blore, Miss Brent, Miss Clayton ou o Sr. Lombard de administrar o veneno? Algum de nós pode ser inteira e definitivamente eliminado? O juiz fez uma pausa e em seguida acrescentou: penso que não. Vera disse furiosa: nem cheguei perto da mulher. Todos podem confirmar isso. O velho esperou um momento e depois disse: se não me falha a memória, os fatos são os seguintes. Corrijam-me, por favor, se cometer algum engano. A Sra. Rogers foi colocada no sofá por Anthony Marston, e o Sr. Lombard e o Dr. Armstrong aproximaram-se dela. O doutor pediu que Rogers trouxesse conhaque. Tratou-se então de averiguar de onde tinha vindo a voz que acabávamos de ouvir. Todos entramos na peça contígua, com exceção de Miss Brent, que ficou a sós nesta sala com a mulher desacordada. Uma mancha de cor surgiu nas faces de Emily Brent. Parou de tricotar e disse: isso é revoltante. A vozinha prosseguiu implacável. Quando voltamos a esta sala, a senhora Miss Brent estava curvada sobre a mulher reclinada no sofá. O sentimento comum de humanidade é crime? Perguntou Miss Brent. Não faço mais do que estabelecer fatos, replicou o juiz. Rogers entrou então na sala com o conhaque, o qual, já se vê, bem podia ter envenenado de antemão. A bebida foi dada à mulher, e pouco depois, seu marido e o Dr. Armstrong levaram-na para a cama, onde o doutor lhe deu um sedativo. Foi isso exatamente o que sucedeu, disse Blore. E isso exclui o juiz, também o Sr. Lombard, eu e Miss Clayton. Sua voz era alta e jubilosa. O juiz Wargrave murmurou, olhando friamente para ele. Se é mesmo que exclui, devemos levar em consideração toda eventualidade possível. Blore fitou-o perplexo. Não estou entendendo. A Sra. Rogers está lá em cima, deitada na cama. O sedativo que o doutor lhe ministrou começa a produzir efeito. Ela se encontra no estado de sonolência vaga e aquiescente. Suponhamos que, nesse momento, alguém bate à porta e entra com uma pílula ou uma poção, dizendo: o doutor manda que a senhora tome isto. Não lhes parece certo que ela teria engolido obedientemente e sem refletir o que lhe apresentavam? Houve um silêncio. Blore mudou de pé e fez uma carranca. Philip Lombard disse: não acredito em absoluto nessa história. Além disso, nenhum de nós, durante horas, saiu desta sala. Estávamos muito ocupados com a morte de Anthony Marston e tudo mais. Alguém podia ter saído de seu quarto de dormir. Mais tarde, ponderou o juiz. Mas então, Rogers estaria lá, contrapôs Lombard. O Dr. Armstrong fez um movimento. Não. Rogers desceu para arrumar a sala de jantar e também a copa. Qualquer pessoa poderia ter subido ao quarto da mulher sem ser vista. Com certeza, doutor, disse Emily Brent. A mulher já estaria profundamente adormecida sob o efeito da droga que o senhor lhe administrou? Sim, com toda a probabilidade. Mas isso não é certo. Enquanto não se receitar mais de uma vez para um paciente, não se pode dizer qual a sua reação a diferentes remédios. Decorre, às vezes, um período considerável antes que um sedativo produza efeito. Depende da idiosincrasia do paciente para com determinada droga. Era muito de esperar que o senhor dissesse isso, doutor, comentou Lombard. Traz água a seu moinho, hein? Novamente, o rosto de Armstrong escureceu de raiva, mas a vozinha fria e desapaixonada deteve mais uma vez as palavras nos seus lábios. Não adiantam as recriminações. Temos que tratar é de fatos. Está estabelecido, penso, que uma coisa como a que acabo de delinear poderia ter ocorrido. Reconheço que o seu valor como probabilidade não é grande, embora, por outro lado, isso dependa de quem fosse a pessoa em questão. O aparecimento de Miss Brent ou de Miss Clayton, com tal encargo, não teria causado surpresa no espírito do paciente. Admito que o aparecimento da minha esposa, do Sr. Blore ou do Sr. Lombard teria sido, para dizer o mínimo, incomum. Mas ainda assim, penso que a visita não despertaria uma verdadeira suspeita. E isso nos leva aonde? Perguntou Blore. Capítulo 9, parte 7. Afagando o lábio com o dedo, o juiz Wargrave continuou, no seu tom mais desapaixonado e inumano. Terminamos a discussão do segundo assassinato, e deixamos assente que nenhum de nós
está inteiramente livre de suspeita. O velho magistrado fez uma pausa e recomeçou.